Olá, a paz do Senhor Jesus Cristo, espero que você esteja bem. Você está no canal Levando Crianças a Jesus e hoje é dia 16 de janeiro de 2021. Eu venho compartilhar com vocês sobre duas experiências que eu tive com relação ao reino do céu. Duas experiências que o Senhor Jesus Cristo me deu através da graça. Como o apóstolo Paulo diz, quando ele vai falar a respeito de uma experiência em 2 Coríntios capítulo 12, os irmãos devem conhecer o texto, aquele texto quando ele diz que Jesus falou para ele, a minha graça te basta. Ele começa essa narrativa dizendo, em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Então, nós não somos dignos nem privilegiados ou qualquer coisa semelhante a essas, mas aquilo que o Senhor Jesus Cristo dá para nós é por meio da graça. E a graça, ela não faz distinção de pessoas. Ela está ao alcance de todas as pessoas. Basta crer. Então, quero contar para vocês algo que aconteceu no dia 7 de dezembro de 2019. Foi uma visão que o Senhor Jesus Cristo me deu. Eu estava pronta para dormir, já estava na minha cama, meu marido também já estava deitado. E é geralmente nesse momento, quando eu estou quase dormindo, que o Senhor Jesus Cristo me mostra muitas coisas. Não são todas as visões nesse mesmo horário, mas muitas vezes é nesse horário. Então, nesse dia, foi uma visão muito consoladora. Eu simplesmente comecei a ouvir vozes de crianças. Sabe quando você está num parque e você vê muitas crianças e as crianças estão correndo, brincando e estão falando e sorrindo? Enfim, eu comecei a ouvir aquele barulho de crianças brincando, correndo. E então a imagem foi se abrindo diante de mim. E eu me vi num lugar onde as crianças estavam brincando como em brinquedos de parque, balança, e eles corriam muito. E era um lugar de grama verde. Nesse lugar, ele não era um lugar plano, ele tinha uns morrinhos. Sabe, eu não sei se vocês já tiveram essa experiência, mas muitas pessoas já passaram por isso. Quando a gente era criança, a gente pegava papelão ou folhas de árvore para escorregar em morrinhos. Então era aquele tipo de morrinho que tinha. Bom, e ao me ver nesse lugar tão lindo, cheio de crianças, eu tomei um susto. Eu pensei comigo, morri e cheguei no céu. Mas na hora que eu tomei esse susto, eu abri os olhos. E quando eu abri os olhos, a visão acabou. E aquela visão, ela foi algo que era para trazer consolo no meu coração. Eu vejo isso quando eu leio as palavras de Paulo. Paulo, ele era muitas vezes consolado por visões e revelações que o Senhor Jesus Cristo dava para ele. Como quando ele estava lá no navio, no livro de Atos conta, né? Que ele ia sofrer um naufrágio e ele teve uma visão de um anjo que trouxe para ele um recado da parte de Deus, enfim.
ele sempre tinha esse tipo de visão para consolar o coração dele, visões celestiais, das quais ele conta nas entrelinhas das suas cartas, como quando ele conta que quando ele vai fazer uma oração, ele se coloca diante do trono de Deus o Pai. Isso ele fala porque ele já viveu isso, ele já viu isso. Então eu vejo muito isso nas cartas de Paulo. É algo que é maravilhoso da parte de Deus. E a segunda visão, ela está relacionada a uma pessoa muito querida para mim. Eu vou colocar a foto dele para vocês verem. E esse é o meu avô. É a saudade mais significativa que eu tenho. E do lado direito sou eu quando era criança. E do lado esquerdo é o meu irmão. Bom, o meu avô, ele faleceu, eu tinha uns 15 anos. Ele era pastor, mas ele não era apenas um pastor qualquer. Ele era uma pessoa que amava muito as ovelhas de Cristo. Eu vi muito do amor de Cristo na vida dele. E principalmente por mim. E eu sinto muita saudade dele, como eu já disse. E muitas vezes eu já falei sobre isso. Jesus, como testemunha, né? Sabe do meu coração, sabe dos meus sentimentos. E eu já até conversei sobre isso com Jesus. Então, no dia 9/10/2020, eu novamente estava pronta para dormir. E só que dessa vez eu não estava com sono. Eu só estava pronta para dormir. Estava na minha cama, meu marido também já estava deitado. E Jesus me levou a ver no céu muitas pessoas. Essas pessoas estavam simplesmente paradas, reunidas, esperando, como quem estavam prontas para nos receber lá na glória. E no meio dessas pessoas, quem estava? O meu avô. Jesus me mostrou. E ele estava me dizendo que quando nós chegarmos na glória, nós vamos ser recebidas pelas pessoas, né? Recebidos pelas pessoas que já estão lá, pelos santos. E o meu avô tá lá, esperando eu chegar. E naquele momento que eu tive aquela visão, foi muito rápido. Então na hora, quando acabou a visão, eu contei pro meu marido e fiquei numa agitação que demorou alguns minutos para eu poder me acalmar, para poder dormir. Enfim, a segunda experiência, ela diz para nós que tudo está pronto, que eles já estão nos esperando. Nós vamos chegar na glória e vamos ser muito bem recebidos. E tudo já está pronto. Então era isso que eu tinha para compartilhar com vocês. Eu ainda quero falar para vocês que eu consigo dizer datas e detalhes das coisas para vocês, porque eu aprendi a anotar tudo o que o Senhor Jesus Cristo me mostra, enfim, sonhos, visões. Eu tenho aqui esses dois caderninhos e esse caderninho de flor já terminou
Esse quadriculado é o que eu tenho usado por esses dias e ele já está terminando também. Eles são os meus caderninhos de oração. Neles eu anoto os meus propósitos de oração, anoto quando o Senhor responde aquela oração e anoto também as experiências que eu tenho com o Senhor Jesus Cristo. Esses 2 caderninhos, eles me ajudam muito nos momentos de dificuldade, porque eu tenho a possibilidade de ler aquilo que o Senhor Jesus Cristo já fez, já me deu, já falou comigo e relembrar. E isso é uma ferramenta de muita força. Então, eu queria compartilhar com você, porque talvez você seja estimulado a fazer a mesma coisa, né? A se lembrar das coisas que o Senhor Jesus Cristo fez. Talvez você não lembre datas, mas você possa anotar para que nos momentos difíceis você tenha como recordar. Amém? Era isso que eu tinha para compartilhar com vocês e espero que estas 2 experiências possam falar ao teu coração. Deus abençoe a sua vida. Fica na paz do Senhor Jesus Cristo.